Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje estudamos aí a estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro, beleza, turma? São institutos aí da teoria geral dos contratos. Na última aula nós vimos aí o contrato com pessoa a declarar. É comum as pessoas confundirem essas três modalidades, tá? O contrato com pessoa a declarar, da estipulação em favor de terceiro e da promessa de fato de terceiro. São coisas totalmente distintas, tá? Mas vocês têm que ter atenção a isso. E aí na última aula nós vimos o contrato com pessoa a declarar, ou o contrato com pessoa nominanda, né? Já temos nossa aula aí postada, tá? Sobre contrato com pessoa a declarar, que é muito importante. É um instrumento que vocês podem utilizar na prática aí de vocês, tá? Atendendo aí seus clientes, etc. Beleza? Já a aula de hoje, turma, a gente vai tratar de outras modalidades em que terceiros vão fazer parte de uma relação obrigacional inicialmente aí, criada entre duas pessoas, tá? Então eu tenho aqui, né, um princípio importante da teoria geral dos contratos, que é o princípio da relatividade dos contratos, tá, turma? O que é o princípio da relatividade dos contratos? Os contratos, eles geram efeitos obrigacionais, regra geral, somente entre as partes que o celebram, tá? Entre A e B, beleza? Então, o contrato ele vai criar uma moldura, né? E dentro dessa moldura nós vamos ter, né, as partes que celebraram esse contrato adquirindo direitos e obrigações, beleza? E assumindo aí obrigações, ou seja, os efeitos do contrato estão limitados às partes que o celebram. Eu não posso ter um contrato entre A e B que vai irradiar efeitos obrigacionais para C, para um terceiro, tá? Essa que é a ideia básica do princípio da relatividade dos contratos, é a regra geral. No entanto, né, em alguns casos, esse princípio ele vai ser relativizado, né? Que são esses casos que a gente está trabalhando aqui. O contrato com pessoa a declarar, que a gente viu na última aula, a estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro. São institutos, né, que vão fazer com que aquele contrato ali ele gere efeitos perante terceiros, tá? Beleza? Portanto, aí um terceiro, né, externo àquela relação contratual original que se estabeleceu, por exemplo, entre A e B, tá? Vai ter A, B e aí vai aparecer a figura de um terceiro, né, nessa relação obrigacional, tá? Essa é a ideia básica aqui do princípio da relatividade dos contratos, tá? Os contratos, regra geral, somente produzem efeitos entre as partes que os celebram, tá? E aí, turma, a gente chega aqui nesse primeiro instituto, que é a estipulação em favor de terceiro, tá? Que vai estar regulada no artigo 436 do Código Civil. Eu já coloquei para vocês aí no SGA e no Canvas o nosso PDF, tá? O nosso PDF ele já está aí com os dispositivos legais colacionados. Eu coloquei uma imagem para vocês aí de uma família bem feliz aí, né? Com a expressão seguros de vida, né? Isso aqui é uma propaganda de seguros de vida, tá? E qual que é a ideia aqui? A estipulação em favor de terceiro, né, ela está relacionada a um seguro de vida, tá? O seguro de vida, ele nada mais é que uma estipulação em favor de terceiro, tá? Que é o que vai ficar claro aqui daqui a pouco quando a gente analisar aqui os dispositivos legais, tá? Então, turma,
o que vai acontecer na estipulação em favor de terceiro? O artigo 436 do Código Civil, ele vai dizer assim no seu caput: o que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Então, o que é isso aqui? Prestem atenção. A estipulação em favor de terceiro nada mais é que um contrato celebrado entre A e B, na qual uma das partes vai estipular nesse contrato a favor de uma terceira pessoa, tá? E aí a gente tem o exemplo clássico do seguro de vida, né? Eu, por exemplo, Rodrigo, eu tenho um seguro de vida, tá? Vou dar um exemplo comigo aqui. Eu tenho um seguro de vida, né, com uma empresa que se chama Prudential, tá? A Prudential, não sei se alguém na sala aí conhece essa empresa, é uma das maiores seguradoras do mundo, tá? Ela é uma empresa norte-americana, né, que teve uma atuação, ela ficou bem famosa na época dos atentados de 11 de setembro, né, os atentados às Torres Gêmeas, né, no qual aqueles dois aviões chocaram contra as torres, né? Ali, né, a Prudential, ela faz o seguro de vida de muitos americanos, né, uma empresa muito famosa lá nos Estados Unidos. Então ela pagou todas as indenizações, né, ainda que aquele sinistro ali houvesse discussão se era caso, né, da empresa pagar as indenizações ou não. Ela foi lá e honrou com os pagamentos das indenizações para as famílias das vítimas que faleceram naquele atentado, né? E aí conta-se que ela adquiriu o direito vitalício de expor sua marca lá na Times Square, né? Lá em Nova York, tá? Que é uma imagem de um rochedo. Então, qual que é a ideia aqui do seguro de vida? Eu tenho um seguro com a Prudential, tá? Eu celebrei esse contrato de seguro de vida já há um tempo, né? Então, é um contrato de seguro de vida que, na hipótese de eu vir a falecer, né, um montante de dinheiro, né, vai ser entregue para um terceiro nessa relação, tá? Quando eu fiz o contrato de seguro de vida, eu estipulei em favor dos meus irmãos, tá? Ou seja, eu tenho dois irmãos, eu fiz o contrato de seguro de vida, na época eu era solteiro, tá, turma? Eu fiz o contrato de seguro de vida e ali, na hipótese de eu vir a falecer, a minha família, no caso meus irmãos, iriam receber o montante de dinheiro lá, equivalente ao contrato que eu fiz, tá? Eu pago, né, mensalmente, né, um valor, né, que é o chamado prêmio, fico pagando ali, e na hipótese do sinistro ocorrer, né, que é eu perder a vida, tem outras condições também, né, ficar inválido, né, sofrer um acidente, ficar inválido, doença grave, né. Na hipótese desses sinistros ocorrerem, eu recebo um montante de dinheiro. Se for falecimento, né, se for morte, aí fica para um terceiro essa quantia monetária. Na época, eu estipulei em favor de meus irmãos, né? Então, isso é a estipulação em favor de terceiro. Eu estou contratando com uma pessoa jurídica, que é a Prudential Seguros do Brasil SA, é uma sociedade empresária, né? Fechei o contrato com eles, só que lá no contrato tem a cláusula da estipulação em favor de terceiro, tá? Que é a indenização devida, né, aos meus irmãos na hipótese de eu vir a falecer, tá? De eu perder minha vida, paga-se. Depois que eu casei, eu alterei esse contrato, tá? Eu fiz uma alteração nesse contrato, substituí esse terceiro que eu havia designado, que eram meus irmãos,
Eu coloquei na época com 50% para cada irmão. Tem 2 irmãos, coloquei 50% para um, 50% para o outro, tá? Quando eu casei, depois que eu casei, aí eu fui lá e fiz uma substituição, tá? Eu substituí o terceiro. Nós vamos ver aqui daqui a pouco, nos dispositivos do Código Civil, o Código Civil permite isso, tá? Permite que o estipulante, né, ele substitua, né, o terceiro designado, tá? Então, eu fui lá e substituí meus irmãos e coloquei a minha esposa, tá? Como favorecida aí nessa indenização por morte, caso venha a ocorrer, ela vai receber lá um montante de dinheiro, beleza? É essa que é a ideia, tá? Beleza, pessoal? Então, é isso que se denomina estipulação em favor de terceiro, tá? É esse instituto na qual eu tenho um contrato entre A e B, na qual se estipula um benefício para C, beleza? Na qual se estipula um benefício, uma vantagem, um favor para C. O seguro de vida exemplifica bem essa modalidade de contrato, beleza, turma? Tranquilo aí? Então, o artigo 436 ele vai falar: o que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Ou seja, eu estou estipulando em favor de terceiro, estou colocando ali um terceiro para ser o beneficiário de determinado direito, tá? E aí é óbvio que eu tenho o direito de exigir o cumprimento dessa obrigação, tá? Eu tenho o direito de exigir o cumprimento dessa obrigação, beleza? Perante o outro contratante, tá bom? Muito simples isso aí, né? Aí o parágrafo único vai dizer o seguinte: ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do artigo 438. Então, o que significa isso, turma? Muito simples, né? Eu estipulei em favor de um terceiro, dos meus irmãos, tá? Os meus irmãos também podem exigir o cumprimento da obrigação. Isso é óbvio, né? O que vai acontecer aqui? Vamos supor lá que ocorreu o falecimento, beleza? Ocorreu o falecimento, meus irmãos, que são os terceiros favorecidos, eles vão lá e exigem que a Prudential pague a indenização por morte, beleza? Essa que é a ideia, tranquilo? Então eu tenho uma situação entre A e B, gerou um benefício para C. O parágrafo único do 436 vai dizer que C, no caso, no exemplo que eu dei aqui, meus irmãos, né, eles podem exigir o cumprimento da obrigação pela Prudential, o pagamento da indenização. Beleza, turma? Eles podem fazer isso, obviamente, né, desde que eles tenham anuído com o contrato, né? Eu estipulei em favor deles, eles concordaram com isso, né? Anuindo ao contrato, beleza? Obviamente, se obrigando perante aquele contrato, beleza? E isso vai acontecer desde que o estipulante não o inove nos termos do artigo 438. O que significa isso? Desde que o estipulante não tenha substituído, tá, o terceiro favorecido. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que eu coloquei meus irmãos, depois que eu casei, eu coloquei minha esposa. Eu tirei meus irmãos, coloquei minha esposa. Então eu inovei o contrato. Eu, estipulante, inovei o contrato. Hoje em dia não teria como meus irmãos mais exigirem o cumprimento da obrigação, porque eu já tirei eles do contrato, tá? Coloquei minha esposa. Então o terceiro aqui que iria exigir o cumprimento da obrigação hoje seria a minha esposa, porque eu já troquei, né, meus irmãos como sendo terceiros favorecidos neste contrato, tá, turma? Captaram? Muito simples, né? Muito simples aqui a ideia da estipulação em favor de terceiro, tá?
Tem muito mistério aqui não. Coloquei para vocês aqui a doutrinazinha, explicando aí o 436, todo mundo dando uma lida nela depois aí, né? O Jones Figueiredo vai citar aí a expressão em latim pactum in favorem terti, beleza? Como, né, é conhecido esse instituto lá na Roma Antiga, tá? Pactum in favorem terti. E aí a gente chega aqui, turma, no 437, que vai falar do direito de reclamar a execução pelo terceiro, tá? Que é uma regrinha específica, que é a seguinte, ó. O caput vai dizer assim, ó. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Então, o que é isso aqui? Presta atenção. Eu fiz o contrato de seguro de vida, coloquei lá, né, hoje é a minha esposa, né? Se nesse contrato eu colocasse assim, que quem deveria exercer o direito de reclamar a execução, quem deveria exercer o direito de exigir o cumprimento do contrato, fosse a minha esposa, né? Então eu estou atribuindo ao terceiro o direito de reclamar a execução, beleza? Nesse caso, eu, Rodrigo, que fiz o contrato com a Prudential, eu não consigo mais exonerar a Prudential de cumprir com essa obrigação, tá? É essa que é a ideia aqui, beleza? Ou seja, eu estou colocando nesse contrato que eu fiz com a Prudential uma cláusula informando que quem tem o direito de exigir o cumprimento desse contrato, de reclamar a execução desse contrato, é o terceiro, beleza? Se eu fiz isso, coloquei exclusivamente, né, para o terceiro exigir o cumprimento dessa obrigação, então eu perco a disponibilidade em exonerar o devedor. O devedor é a Prudential, tá? Que vai pagar a indenização. Então eu não consigo mais exonerar o devedor, tá? Eu não consigo mais tirar o devedor da obrigação de pagar ao terceiro, porque eu deixei exclusivamente com o terceiro favorecido o direito de reclamar-lhe a execução, tá? É essa que é a ideia, ó, a parte final aí, ó. Não poderá o estipulante exonerar o devedor, tá? Por quê? Porque eu atribuí a obrigação de reclamar a execução do contrato, o direito de reclamar a execução do contrato, ao terceiro, né? Então, é o terceiro agora que passa a decidir sobre isso, né? Que passa a decidir sobre reclamar ou não a execução do contrato. Então, eu não consigo mais exonerar o devedor, né? Na prática, isso não é comum de acontecer, tá? A gente ter... Vocês não vão ver isso num contrato seguro, né? Um contrato seguro que é de um contrato de adesão, beleza? Né? Um contrato de massa aí que você vai celebrar com essas seguradoras. Vocês não vão ver esse tipo de dispositivo, tá? Em que o estipulante ele reserva ao terceiro o direito de reclamar a execução. Então é meio inócuo esse dispositivo, tá? Na prática ele não tem utilidade. Na sequência, turma, no 438, nós vamos ter uma outra regrinha aqui, que é a questão que eu já expliquei para vocês do direito de substituir o terceiro, tá? Que a gente já falou lá no 436. Então, o 438 caput, ele vai falar assim, ó, o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. Então vejam, é o exemplo que eu dei para vocês, né? Quando eu casei, eu fui lá e substituí meus irmãos no contrato, né? Eu tirei meus irmãos, coloquei minha esposa. É o que o 438 está falando, tá? O estipulante pode fazer isso
independente dos meus irmãos concordarem ou da Prudential concordar, tá? A Prudential não tem que se manifestar sobre isso, muito menos meus irmãos têm que anuírem com essa substituição. Isso é muito importante, tá, turma? O que eu fiz aqui na prática? Como é que eu fiz essa substituição? Foi algo muito simples. Peguei, liguei para o meu corretor de seguros, eu tenho um corretor, né? Lá da Prudential que me atende. Eu liguei para ele e falei: Fulano, eu casei, quero que você atualize aí, né? No banco de dados aí da empresa, né? Na minha ficha aí que eu casei. E aí eu quero substituir, né, o terceiro favorecido aí no contrato com vocês, beleza? Eu quero tirar meus irmãos e agora colocar minha esposa, porque eu casei, etc. Aí ele: Rodrigo, beleza, tá tranquilo, já vou fazer aqui. Ele imediatamente mexe lá, já altera o contrato, beleza? Coloca esse novo favorecido e não há qualquer questionamento, nem dele, nem do terceiro que foi substituído, tá? Colocou-se minha esposa, ele já atualizou lá no site da Prudential, eu consulto o contrato, já vejo lá quem que está de beneficiário, tá? Quem que é o terceiro beneficiário, aí já está aparecendo lá a minha esposa. Então é muito simples, é isso que o 438 está falando, beleza? Que o estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência do terceiro ou da do outro contratante, que no nosso exemplo aqui é a Prudential do Brasil Seguros S.A., beleza? Parágrafo único, a substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Então, quando eu liguei para o meu corretor e pedi para ele fazer a troca, eu fiz uma substituição por ato entre vivos, tá? Eu estou vivo aqui, né? Beleza? Por ato entre vivos. Mas eu também posso fazer isso pelo que a gente chama de causa-mortes, né? Que é a disposição de última vontade. Testamento, tá? Eu vou lá e coloco no testamento lá que o seguro de vida, né? Ele vai ser devido ao terceiro Beltrano de tal, beleza? Substituindo aquele terceiro que havia sido designado, né, anteriormente por mim. Então, disposição de última vontade é o testamento, beleza? Você vai colocar lá no testamento que você está trocando, que você está substituindo o terceiro designado anteriormente, né, para ser o beneficiário, beleza? É essa que é a ideia, muito simples aqui do 438, turma. Na sequência, nós temos aqui uma doutrinazinha que eu coloquei para vocês, explicando aí, né, o 438, né, da mesma forma que nós temos aí trechos doutrinários, explicando os dispositivos anteriores. E aí a gente chega aqui, turma, na promessa de fato de terceiro, tá? Que é outro instituto. Então, finalizamos aqui a estipulação em favor de terceiro, esse instituto bem simples, tá? Que está ali, né, exemplificado no contrato de seguro de vida, beleza? No contrato de seguro de vida. Lembrem-se sempre disso, beleza? É assim que vocês vão encontrar isso aí na prática, tá, turma? Já a promessa de fato de terceiro, né, rapidamente aqui, turma, então não confundam estipulação em favor de terceiro com o contrato com pessoa a declarar, tá? Que a gente viu na última aula. O contrato com pessoa a declarar, eu tenho uma situação entre A e B, na qual, depois que o contrato for firmado, celebrado, eu vou me reservar o direito de indicar um terceiro que vai assumir o meu lugar no contrato, né? Eu dei exemplo lá para vocês, né, de um cliente de vocês que quer ficar oculto numa tratativa negocial, e aí ele coloca vocês como advogados para celebrar o negócio, e depois que o negócio tiver sido fechado, aí ele vem e toma o lugar de vocês no contrato e vai
da execução a esse contrato, beleza? Não confundam contrato com pessoa declarar com estipulação em favor de terceiro, são coisas distintas, tá, pessoal? Beleza? Importantíssimo isso aí. Em prova, costuma se confundir muito isso, tá? Em provas de concurso público, né, exame da OAB, beleza? Costuma-se aí as bancas, né, tentarem confundir o candidato aí nesses três institutos, tá? Cuidado. A promessa de fato terceiro, turma, é o outro instituto que a gente vai analisar agora, beleza? O que é a promessa de fato de terceiro? Presta atenção. Nós vamos encontrar lá no 439, tá? E é muito simples esse instituto. Olha o que ele vai falar. Artigo 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar. Então, o que é a promessa de fato de terceiro, turma? É o que o próprio nome do instituto vai dizer, tá? Eu tenho um contrato sendo celebrado entre A e B, em que o A aqui, por exemplo, ó, ele vai prometer para B um fato de terceiro, um fato que será cumprido por C, beleza? É essa que é a ideia. Ou seja, eu tenho lá duas figuras no contrato, A e B, né? A e B aqui, ó. Aí o A, ele vai lá e faz o quê? Ele promete para B que C vai cumprir um fato qualquer no contexto desse contrato, beleza? No seio dessa relação contratual. É essa que é a ideia. Uma das partes está prometendo um fato que é de um terceiro, beleza? E aí, é óbvio, né? Se o terceiro não cumprir com essa promessa, é claro que essa questão vai se resolver como? Perdas e danos, tá? Perdas e danos. O nosso amigo A aqui, ó, que prometeu o fato de C para B, se o C não cumpre com a promessa, é óbvio que ele vai responder perante B perdas e danos, beleza? Responsabilidade civil contratual. Eu estou prometendo um fato de uma terceira pessoa para alguém, essa terceira pessoa não vai cumprir com essa promessa, é óbvio que eu gerei toda uma expectativa na outra parte e aí eu vou ser obrigado a ressarcir perdas e danos em razão dessa quebra, né, da relação negocial. Captaram? Isso que é promessa de fato terceiro. Qual que é o exemplo clássico que a gente dá aí para visualizar a promessa de fato de terceiro, turma? Muito simples. Vamos supor que eu tenho ali uma casa de show, tá? Eu tenho um empresário que ele é ali o dono de uma casa de shows, tá? Ele tem uma espécie de uma boate, né? Tem ali uma boate e tal. E aí o que ele faz? Ele é muito amigo, né? Por exemplo, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, tá? Ele é amigão do Bruno e Marrone, né? E ele tá ali meio na pindaíba e tal, tá precisando de fazer um dinheiro. Ele vai lá e organiza um show do Bruno e Marrone no seu estabelecimento empresarial, tá? Ele vai lá e promete para os seus clientes que vai ocorrer na data tal, no dia tal, beleza? A tal hora, o show do Bruno e Marrone, beleza? Ele conversou ali por alto, né, com o Bruno e Marrone, deu uma ligada para eles aqui, vocês animam aqui de vir aqui, pai e tal. Os caras, animam, vamos ver aí, vamos ver, fica aquele negócio meio incerto. Ele vai lá e organiza o show, né? Organiza todo o show, beleza? Vende os ingressos para os consumidores e tal. E aí no dia do show o que acontece? O Bruno e o Marrone não aparecem, tá? Ele prometeu um fato de terceiro, um show do Bruno e do Marrone, beleza? Esse show no dia que foi marcado não aconteceu. Então vejam, não aconteceu por quê? Porque o Bruno e Marrone
não haviam sido, né, cientificados, né, corretamente da data, da hora, da disponibilidade, foi aquele negócio ali informal, beleza? E aí eles não compareceram. Se eles não compareceram, é óbvio que o dono da casa de show agora vai responder perdas e danos perante as partes contratantes, né? Perante os consumidores, quem comprou ingresso e perdeu o show, beleza? E não teve, né, o show ali na data que foi marcado. É essa que é a ideia da promessa de fato terceiro, tá, turma? Eu estou prometendo um fato de um terceiro, esse terceiro, por um motivo qualquer, não vai cumprir com essa promessa. É óbvio que quem fez a promessa, né, quem prometeu o fato do terceiro, vai responder por perdas e danos perante a outra parte integrante do contrato, beleza, turma? Então o 439 vai falar isso, né? Aquele que tiver prometido o fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar, beleza? Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus bens. Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção. Aqui, essa regrinha do parágrafo único, ela é uma proteção a pessoas que são casadas, por exemplo, no regime de comunhão universal de bens, tá? Regime de comunhão universal de bens. Então, o que vai acontecer aqui? O promitente é quem faz a promessa, tá? Ele vai prometer um fato de um terceiro que é o seu cônjuge, e eles são casados no regime de comunhão universal de bens. Então vamos pensar aqui. Às vezes o indivíduo ele promete o quê? Ele celebra um contrato, vamos supor que ele celebra um contrato de compra e venda de algum bem, tá? Ele celebrou um contrato de compra e venda de algum bem, tá? Ele está vendendo um bem do casal, beleza? O bem é do casal, porque eles são casados em comunhão universal de bens. Então vejam, a validade desse negócio jurídico, né, depende da anuência do cônjuge, né? O cônjuge tem que anuir ali, né, com a transmissão desse bem, já que o bem é dele também, né? Eles são casados em comunhão universal, então ele tem que dar anuência. E aí o que o promitente vai fazer? Ele vai prometer a anuência do cônjuge, percebe? Por exemplo, eu tenho aqui o promitente, né, e a outra parte contratante. Ele vai lá e fala assim, não, fica tranquilo, vamos fechar o negócio aqui que a minha mulher vai concordar. Esquenta a cabeça não, ela vai dar a anuência, é o que a gente chama de outorga uxória, tá? Vocês vão estudar isso ainda em detalhes lá no direito de família, tá? Outorga uxória ou outorga marital, tá? Também é chamado assim. Ele vai lá e promete essa outorga, percebem? E aí depois que o negócio é fechado, a mulher vem e não concorda com a venda da coisa, tá? E não dá essa outorga. Então vamos pensar aqui, nesse caso, se for exigido perdas e danos, né, desse indivíduo que celebrou o negócio prometendo o fato de terceiro, que seria a outorga da sua esposa, se for exigir perdas e danos dele, vai atacar o patrimônio de quem também? O pagamento dessas perdas e danos? Da esposa, beleza? Da esposa, né? Do cônjuge, tá? Isso não pode. É uma forma, então, de se proteger esse terceiro cônjuge, né? Da promessa que foi feita aí pelo outro cônjuge, né? Que na hipótese de não ser cumprida, recairia as perdas e danos sobre o patrimônio dessa pessoa, beleza? Então, essa responsabilidade não existirá
se o terceiro for cônjuge do promitente, beleza? Dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado, a outorga, tá? E desde que pelo regime do casamento, deu o exemplo aqui do comunhão universal, a indenização venha a recair sobre seus bens. É essa que é a ideia. Então, se o maridão promete fato da esposa, beleza? Que é a outorga uxória sobre a venda de um bem qualquer que possuam, né? Essas perdas e danos não vão recair sobre o patrimônio, né, da esposa, tá? Ou seja, não vai atacar o patrimônio do casal, porque isso significaria violar o patrimônio, né, da esposa que não concordou com aquele negócio. Então, quem tem que tomar muito cuidado aqui é o contratante, tá? É quem vai fazer o negócio com o promitente, beleza? Porque depois não vai poder exigir essas perdas e danos do casal. Então tem que ter muita atenção aqui, né, para não sair prejudicado aí nessa relação, beleza? Tranquilo aí, turma? Então, essa é a ideia do contrato, da chamada promessa de fato de terceiro, né? E a regrinha aí do parágrafo único do 439, beleza, turma? Aí eu coloquei uma doutrina aí para vocês, explicando essa dinâmica. E aí a gente chega aqui no 440, que vai falar, que vai definir uma regrinha de exoneração de responsabilidade, tá? Que é importantíssimo, ó. 440 caput vai dizer assim, ó: nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Então vejam, uma coisa é o indivíduo prometer e a pessoa, né, que iria cumprir com a prestação, ela não cumprir, beleza? Uma coisa é isso, beleza? O dono da boate prometeu o show do Bruno e Marrone, o Bruno e Marrone não apareceram para fazer o show, beleza? Isso é uma coisa, né? É óbvio que o dono da boate vai responder por perdas e danos. Agora, é diferente se o dono da boate, que é o que está falando no 440, se o dono da boate, ele comunica o Bruno e o Marrone, tá? O representante legal deles lá, né? O empresário deles lá, ele comunica, o Bruno e o Marrone, ou o representante, eles respondem aceitando fazer o show naquela data, naquele horário, ou seja, eles estão aceitando a promessa que foi feita, beleza? E estão se comprometendo a comparecer no dia do show e fazer o show. Esse é o ponto, tá, turma? Se ocorre a aceitação daquela promessa que foi feita, então o terceiro, ele passa a assumir a obrigação de executar o contrato, de efetuar o show, tá? E se eles não comparecerem, aí o promitente não vai responder perante o outro contratante ou contratantes, tá? Ou seja, no nosso exemplo aqui do dono da boate, o dono da boate vai sair fora dessa responsabilidade se o Bruno e o Marrone não aparecerem, beleza? Por quê? Porque o Bruno e o Marrone, eles aceitaram fazer o show, né? Foi feita uma promessa de fato de terceiro e o terceiro anuiu com essa promessa, concordou, se comprometeu, respondeu o e-mail lá, designando o dia, a hora que eles vão aparecer, vão fazer o show, concordaram, negociaram até cachê, beleza? Né? A remuneração por esse show, e no dia não apareceram. Aí quem vai responder perante os consumidores, né? Perante aqui a clientela, vai ser o Bruno Marrone. Isso, turma, tem que ter uma atenção aqui, porque é o seguinte, se a gente leva esse exemplo para o Código de Defesa do Consumidor, nesse caso do show, aplicaria esse CDC, tá? Código de Defesa do Consumidor. Aí, perante os terceiros consumidores, né?
quem iria responder seria o estabelecimento empresarial, tá? Junto com o Bruno Marrone, tá? Seria solidária a responsabilidade, beleza? Seria solidária, tá? Mas em outras hipóteses, não, beleza? Só nesse exemplo aqui que eu estou envolvendo um estabelecimento comercial, que vai ser fornecedor, né, e as pessoas que vão ser consumidoras, quem vai até o show, aí a gente vai para o CDC, o consumidor poderia demandar somente a boate, tá? Ou a boate junto com o Bruno Marrone. Mas se a gente sair desse exemplo, a gente for aqui para as relações civis, né? Então eu prometo para alguém, né, que eu prometo para uma pessoa que o fulano de tal, conhecido meu, vai comprar o carro, né? Eu prometo, não, vamos supor assim, eu encontro alguém vendendo um carro, aí eu vou lá para não perder o negócio, eu faço lá uma promessa de fato de terceiro, falo que meu filho vai comprar o carro, eu prometo lá, né, por exemplo, né? Não, meu filho vai comprar esse carro aí, pode ficar tranquilo aí que ele vai comprar o carro, já falei com ele aqui, não vende para mais ninguém não, fecha o negócio aí. Aí eu tô aqui no Código Civil, tá? Aí nesse caso, se meu filho vira e conversa com o vendedor e fala, não, pode ficar tranquilo, eu aceito, eu vou comprar, eu vou te pagar, pode deixar, vou transferir para você daqui 3 dias. Se isso acontece e o meu filho pula fora na hora H lá de fazer o pagamento e não celebra o negócio, é ele que vai responder perante o vendedor, não vai ser eu, tá? Aqui no Código Civil, o promitente vai sair fora se o terceiro aceitar a relação contratual, beleza? Aceitar cumprir com a promessa, beleza? É essa que é a ideia, tá? Então, no Código Civil, o promitente sai fora. Se eu for para o CDC, aí não. Aí a gente vai atuar aqui sempre em benefício do consumidor, que é a relação, parte mais fraca naquela relação consumerista, beleza? E aí o consumidor poderia cobrar tanto do dono da boate quanto do Bruno Marrone, né? Beleza? Em razão da responsabilidade solidária, né, de todos aqueles na cadeia de produção, né, do serviço ou da coisa. Então, é essa que é a ideia, beleza? Aqui no Código Civil, aí, se o terceiro aceitar e não cumprir, o promitente não vai responder por perdas e danos. É o que o 440 fala pra gente, ó. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação. Beleza? Se o terceiro aceitar e na hora H pular fora, o promitente não tem que indenizar perdas e danos à outra parte. Beleza, pessoal? Coloquei uma doutrina aí para vocês darem uma analisada no dispositivo, beleza? E é isso, tá, turma? Então, essas duas últimas aulas aí, né, essa e a anterior, a gente abordou esses 3 institutos que podem gerar alguma confusão, tomem muito cuidado, mas que são coisas totalmente distintas, né? Que são o contrato com pessoa a declarar, a estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro. Beleza, pessoal? No mais é isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, me enviar pelo SGA, beleza, turma? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos.